Tchau. Como é que é? Na geral. Aqui da Kiss FM e vamos para algumas mensagens pelo WhatsApp 11 9 98 87 4343. Manda, assim, Zé. Assim fica melhor, viu, Lelinho? Olha aqui, ó, professor Marcos de Brito, eu mandei, os que eu mandei são documentários. Ele tá dizendo aqui não são jogos, são documentários. São documentários sobre os clubes. Olha aqui, ó, vocês poderiam colocar pelo menos uma vez por mês, por semana, a Rádio Jumento no ar, mas ele não gosta que pluga lá. A jumentaiada tá em quarentena. Ô, seu Geraldo. Pode falar, meu filho. O senhor quer apresentar o nosso convidado de hoje? Hoje eu deixo com o Frank Fortes, que hoje é o prazer de Frank Fortes fazer isso, por favor. Obrigado, G, pela deferência. Bom, nós estamos na linha com o Dr. Moisés Cohen, que é o diretor da Comissão Médica da Federação Paulista de Futebol, ortopedas conhecidos, consagrado pelo seu trabalho e empresta sua expertise também para o futebol, bem como para outros esportes e há muito tempo. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui na Geral, obrigado pela gentileza conosco e eu quero saber o seguinte: já ocorreu a reunião com os médicos dos clubes, videoconferência, e quais as medidas que a comissão está tomando para a retomada do futebol em São Paulo? Um abraço. Um abraço, Frank, boa noite, obrigado pelo convite, equipe daqui. Bom, na verdade nós tivemos sim ontem uma reunião e essa reunião teve como objetivo uma tele-reunião, né, como você falou, e o objetivo foi nós podemos trocar ideias com todos os médicos da série A1, A2 e A3 da Federação Paulista de Futebol. A Federação Paulista, através da sua presidência e diretoria, teve como decisão que vai haver o final do campeonato, ou seja, o campeonato que parou quase no fim, ele vai ser terminado, e a nossa preocupação é justamente quando for o momento. Eu me pergunto em quando for esse momento, porque essa é a pergunta do milhão, a gente não sabe, ninguém sabe, mas quando chegar o momento, para que a gente não seja pego de surpresa e saia correndo para tomar providência, momento de fazer teste antes, depois, durante a concentração, enfim, tem uma série de regras que a gente está passando para os médicos dos clubes, e era muito importante que, além do comitê médico que fez esse projeto, nós envolvêssemos todos os médicos. Então, isso vai ter um peso muito grande. E esse peso significa que vai ter a concordância e o consenso de todos os médicos de todos os clubes que participam. E ontem na reunião, para minha felicidade, nós tivemos praticamente 100%, só faltaram 2 médicos com compromissos pessoais da Série A3, todos os outros médicos da Série A1 e A2 e quase todos da Série A3 estavam presentes, participando, opinando, perguntando. Então nós estamos nos mexendo para que quando chegar a hora possamos ter alguma coisa pronta e andar para frente. Ô, doutor Moisés, é o José Paulo que está falando. Hoje eu li... Tudo bem? Boa noite. Hoje eu li que Federação Paulista e CBF pensam e tentam comprar testes para disponibilizar para os clubes, e aí, a partir de uma testagem, qual seria essa volta? Porque os clubes vão precisar, antes de ter jogos, vão precisar ter treinos. Exato. O que vocês estão pensando? Aí o cara não vai para casa, fica concentrado um tempo depois do teste, quem está doente fica em quarentena, separa. Como vai ser essa triagem? Bom, primeira coisa, em relação aos testes propriamente dito, eu estou recebendo diariamente um monte, dezenas de ofertas para vender o teste. Nós temos que entender que existem vários tipos de testes, tá? Existe teste rápido, que tem muito de falhas grande, existe testes que são as imunoglobulinas, IgM, IgG, que é aquele que quando mostra
a IgG, por exemplo, indica que já está imune. Então esse é o primeiro ponto. Quais os testes ideais que nós fazemos para um rol de atletas como esse? E para isso a gente vai ter assessoria do Dr. Davi Wippe, nosso particular amigo, que nos vai ajudar nesse aspecto. Porque senão você acaba embarcando no mercado aí. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, tem muito teste sendo vendido que não é de boa qualidade, ou seja, ele tem apenas 30% de positividade de teste bom e o restante não serve para nada. Quer dizer, nós não podemos correr o risco de fazer coisas dessa ordem. Então, provavelmente, Zé Paulo, a minha sugestão vai ser nada de comprar, não é nossa expertise, não é expertise do clube, que não tem, às vezes, estrutura para fazer isso. Talvez a gente vá negociar, e aí o departamento comercial da federação, o CBF, que seja, vai negociar com laboratórios que já têm estrutura, que possam dar confiança e cujos resultados possam ser confiáveis. Esse é o primeiro ponto. Quanto ao modus operandi, a maneira de fazer, sim, existem duas formas, plano A e plano B. Plano A é isso que você falou, o indivíduo faz o teste, faz na família com que ele está convivendo, está negativo, ele concentra e fica concentrado durante um mês, que é mais ou menos o tempo que vai levar entre treino e término do campeonato. Ele não volta para casa nesse período. Ele nesse fica período não, é o plano, lá esse é um plano. junto com o clube, todos juntos. Isso, é como se fosse uma Copa do Mundo. Então, mínimo de funcionários possíveis, mínimo de gente trabalhando no clube, menos contato, dispensários com álcool gel em tudo quanto é lugar, ele tira a roupa, põe num lugar determinado, nada de jogar no banco, jogar no chão, no vestiário, distanciado, quer dizer, uma série de orientações que você já deve ter cansado de ler por aí na mídia. E o outro plano, não vou nem chamar de A e B, mas o outro plano, que talvez seja o mais palpável, pode não ser o mais controlável, é o atleta vai e volta todo dia para casa. E aí, da mesma maneira, ele vai ter que seguir as orientações, em termos de não sair, não tem rodinha, não tem atividade fora de casa, porque senão nós vamos perder totalmente esse controle. Tem falha nos dois. Não existe um método 100%. Só existe hoje um método que a gente possa dizer que tem eficácia, que é o isolamento. Esse mostrou que realmente funciona. Fora isso, qualquer colher de chá que você der, o bichinho está aí para bater continência. Então, existem as duas formas estão contempladas nesse protocolo. Veja, não é um protocolo que é só nosso, exclusivo. Existe, eu me baseei nesse protocolo e muitas outras coisas que eu li, literatura que saiu, eu conversei com médicos, amigos meus, FIFA, Federação Alemã, Federação Espanhola, médicos da Itália, Estados Unidos, do Galaxy, Dr. Bertman Dobanco, meu amigo, o médico da Argélia, que também é da FIFA, todos estão em compasso de espera. Existe o Bayern de Munique, o Bayer Leverkusen, estão treinando já picadinho, com pouca gente, mas os atletas, por exemplo, voltam para casa. Os atletas que não têm estrutura familiar, existe no refeitório bem diminuído, fazem uma quentinha, dão para o atleta, ele vai para casa e come, ou para o alojamento onde ele está e come. Então os cuidados não mudam, os cuidados são sempre os mesmos, tem que ser tomados sim. Mas eu falava há pouco com o Dr. Davi Wippe, que a gente espera o pico dessa curva, que nós não chegamos, para meados de maio. Quer dizer, meados de maio, gente, é daqui a um mês quase. Então, eu não sei como é que a coisa vai andar, nós não estamos pretendendo acelerar nada, isso é um ponto importante. Eu não estou sofrendo nenhuma pressão da federação, o presidente Reinaldo deixou claro, a preferência é saúde e segurança. E o resto, nós vamos ter que acompanhar. Doutor, desculpa eu adentrar a esse assunto tão sério e tão importante. Fala, negão. Boa tarde, quem está falando é o Edson Arantes. Eu queria perguntar ao doutor qual é o seguinte, doutor, historicamente a gripe espanhola matou milhares de pessoas. O senhor se lembra quanto tempo precisou para normalizar as coisas naquela época? Veja, eu acho que são cenários muito diferentes. O grande problema de hoje é a intercomunicabilidade muito fácil. O vai e vem, tanto que no mesmo país nós temos situações totalmente contrastantes. Você pega a Califórnia, por exemplo, teve uma evolução
totalmente diferente de Nova York e de New Orleans, onde demoraram mais para isolar e a coisa foi mais aberta. O transporte, o ir e vir, hoje é muito mais fácil, avião para cá, avião para lá. Nova York ficou aberto para tudo isso. No tempo da gripe espanhola não era bem assim. Então, é difícil comparar, não dá para a gente se basear numa ou noutra em relação a esse aspecto, porque são comportamentos diferentes e o mundo inteiro sofreu isso. Começou em dezembro lá na China e nós estamos aqui em abril, todo mundo receoso do que vai acontecer em maio. Então, eu acho que é difícil, é uma situação que é difícil, não é fácil realmente. Os próprios infectologistas, eles costumam dizer assim, muita coisa está subnotificada. A cada diagnóstico que é feito, pode contar que tem mais uns 10 pelo menos que estão com vírus positivado. E você poderia me falar assim, mas doutor, para que tem que fazer tanto teste se, por coerência, se ele está jogando, é porque ele está com o teste negativo, eles estão bem e tudo mais. Eu posso até concordar. Só que esse indivíduo, ao contactar outras pessoas, ele é jovem, ele é ígio, talvez ele tenha lá o vírus com ele, mas não tenha nenhum sintoma, não tenha nenhum sinal. Mas ele é um transmissor. Olha que ele volta para casa para beijar vovô, papai, mamãe, ele está passando o vírus. Então, o cuidado é grande, a janela de risco é muito grande também, e nós temos que fazer, pelo menos, cuidados para diminuir essa transmissão e essa comunicação de vírus pelo país. Ô, doutor Cohen. Boa noite. Meu nome é Lélio. Eu faço parte do programa também. Obrigado pela sua entrevista. O senhor é cirurgião. O senhor, por exemplo, suspendeu muitas cirurgias nessa época agora? Olha, eu estou aqui fechado faz um mês. Há um mês atrás, assim, numa semana, eu suspendi, durante cirurgias que iam ocorrer na semana seguinte, 15 cirurgias. Nenhum paciente quis fazer. Hoje ainda a gente só está operando casos de urgência, embora a ANS e os próprios hospitais já tenham montado um esquema para cirurgias eletivas, cirurgias não emergenciais. Mas o que tem acontecido é que o paciente está muito receoso, o paciente não quer, ele não quer ir para o hospital. Na clínica, ela está funcionando, no instituto está funcionando, com o público muito reduzido, 30% dos funcionários, médicos também reduzido, movimento reduzido. Então, o pessoal está com medo. O risco é, daqui a pouco, todo mundo está cansado, eu também estou de ficar em casa, além do risco, além do prejuízo econômico, você tem um prejuízo psicológico, você fica cheio, você já não aguenta mais ver, e aí você quer sair, quer fazer, quer trabalhar, começa a apertar o bolso. E aí que mora o perigo nessas próximas 2 semanas, onde a coisa vai piorar. Moisés, boa noite para você, é Charudinho que tá falando. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Desculpa, pelo amor de Deus, a minha ignorância. Mas aí ninguém aqui é médico, ninguém tem noção de medicina. Mas é normal numa pandemia, por exemplo, ninguém mais morre do coração, ninguém mais morre de acidente, tá todo mundo morrendo de Covid. Olha, normal? Você levantou um ponto muito importante numa pergunta que você falou que, desculpa que não sei que não é médico, mas é fundamental. Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão com tanto medo de ir aos hospitais, aos pronto-socorros, que está morrendo mais gente de infarto, muita gente que teria que fazer quimioterapia não está indo fazer tratamento, muita gente tratamento de AIDS não está indo fazer tratamento. Então, isso também vai ter um preço. A conta vai chegar para essas pessoas. E já está chegando. Imagina, o índice de mortes por infarto está aumentando porque as pessoas estão deixando de, no primeiro atendimento, fazer o atendimento antes de ter a coisa deflagrada. Então, e o que o senhor diria para tranquilizar? Porque a gente tem muita notícia que não tranquiliza, né? Que deixa a gente doido, minha mãe chora todo dia, enfim. O que o senhor diria para as pessoas? Óbvio, ter cuidado e até onde é o limite, até onde elas podem ir, nesse sentido aí de cuidar das outras áreas da saúde também. Eu acho assim, evidentemente que hoje existe um recurso que até pouco tempo atrás era absolutamente contraindicado pelos médicos, Associação Médica e CFM, enfim, que é o recurso
da telemedicina, ou da teleconsultoria, vamos chamar assim. Com esse recurso hoje, a gente consegue, pelo menos, fazer uma triagem daquilo que tem que ir para o pronto-socorro ou daquilo que dá para esperar ou fazer algum tratamento em casa. Obviamente que você fala, mas você não está examinando, você não está pondo a mão no paciente, mas isso, obviamente, é uma triagem. Então, você deixa de ir para o pronto-socorro por bobagem, que, aliás, é uma cultura, infelizmente, é uma cultura nossa. Você pega, por exemplo, um pronto-socorro para valer, você vai perceber que talvez 80% de quem está no pronto-socorro, não agora nessa época, mas antes, poderia muito bem ser tratado eletivamente num consultório, durante o dia, ou sossegado. Não, mas ele, qualquer coisa, criou-se a cultura do pronto-socorro, quando, na verdade, pronto-socorro deveria ser locais de atendimento de emergência propriamente dito, de coisas de maior risco. E não por dorzinha simples aqui e ali que, infelizmente, acabam tomando espaço daqueles que precisam mais. Então, o que eu diria para essas pessoas, para quem está preocupado, tem uma dor, se eu vou no médico, não vou no médico, hoje existem vários centros, eu mesmo tenho na minha clínica, parte de ortopedia, evidentemente, essa teleorientação, a pessoa liga, marca como se fosse marcar consulta, só que na verdade é uma agenda digital, onde o funcionário nos passa e tem um aviso, olha, tem uma consulta, paciente, olha, o médico já está à sua disposição, e aí você consegue fazer um atendimento virtual, vamos chamar assim, orientar alguma coisa. Na minha área é mais fácil, entendeu? Então, saiu, bateu, olha, põe gelo, põe uma mobilização, ou não, isso pode ser uma fratura, vai para o reino de pronto-socorro. Mas, em casos clínicos, pelo menos a parte da conversa, da história com o paciente, o médico já pode te ajudar a triar e pelo menos avaliar, não, vai embora para o hospital, ou faz isso, faz aquilo paliativamente, vamos ver como é que você vai passar. Então é isso que a gente tem para dizer, fora os cuidados todos, né? Eu tive uma fratura no dedinho, não sei se chama fratura isso, dedo em martelo, você conhece muito bem isso. Opa! E eu fui atendido pela internet, pela pessoa, me ensinou, me explicou como é que mobilizar. Eu estou imobilizado. Acabei de atender exatamente um caso semelhante ao seu, de um advogado famoso que está lá em Itu, me ligou agora, mostrou, eu falei, bota a foto aí, põe o vídeo, exatamente um dedo martelo, e eu falei, pega um palito de sorvete, faz exatamente. Assim, faz assado, pega o dedo do lado, passa o micropóreo e esparadrapo, aguenta a mão com isso aí, quando for o momento que você quer no consultório, semana que vem eu vou estar atendendo, mas enfim, eu já dei uma orientação que ele não precisa sair desesperado, porque não tem necessidade. Exatamente. O doutor Moisés. Ô Lélio, deixa eu fechar aqui a minha última aqui. Doutor, o senhor tem uma larga experiência com os atletas, evidentemente, né? E não só ligados ao futebol, outros esportes também. Então eu queria fazer uma perguntinha um pouquinho mais específica. Como é que os atletas, aqueles que o senhor, que se relacionam com o senhor, imagino que de tanto cuidar de atleta, deve ter algum atleta que virou amigo, que de vez em quando manda uma mensagem, né? E como é que esses atletas têm reagido? Porque eu estou lendo aqui uma reportagem que saiu agora, de uma pesquisa feita pelo Sindicato Internacional de Jogadores de Futebol, que foi feita entre 22 de março e 14 de abril, ou seja, bem recente, né? Então o resultado está vindo agora. Dando conta que os atletas têm passado por um aumento assim no quadro de ansiedade e depressão em função da pandemia. O senhor chega a sentir isso já ou é algo realmente novo aqui em função do estudo? Olha, eu não tenho tido esse contato direto, mas é bem esperado uma situação dessa. O que a gente tem orientado os colegas que militam dos clubes diretamente é que eles possam fazer algum planejamento de treinamento domiciliar. Quer dizer, procura fazer em casa, se tiver uma bike, vai, se não tiver bike, faz um polichinelo, pula a corda, pega um saco de arroz, de batata, põe numa sacola, uma coisa, bota na perna para fazer peso, para não perder um pouco da condição física e condição aeróbica, porque a musculatura vai embora em 2 palitos, voando.
Então, acho que isso já é um ganho, já é algo que o atleta pode fazer em casa, sem dúvida nenhuma. Mas a fase psicológica do negócio, eu acho que nós já estamos chegando num ponto, que não para a gente, né? Acho que já deu, sabe? Você chega num momento que você começa a olhar, ficar agitado, estressado com tudo. Talvez seja uma boa conduta, essa pergunta tua me faz ter uma ideia, de a gente colocar, talvez, psicólogos um pouco mais ligados ao esporte, que possam ter um contato à distância com a gente faz até oferecer isso em trabalho para os clubes, tá? Nem todo clube tem psicólogo. Nós vivemos um mundo, a Série A1, A2, A3, totalmente diferente um do outro. Mas, de repente, eu não acho que a sua pergunta me fez pensar numa ideia, talvez dar um suporte psicológico via federação para os clubes que, assim, tiverem algum atleta, detectar algum atleta que tenha necessidade desse suporte. Por enquanto, eu não tive nenhum caso assim que me chegasse a conhecimento, mas gostei da pergunta porque ela me deu essa ideia. Doutor Moisés, senhor, então, deixa eu só comentar com o senhor. O senhor dá aula ainda? Opa! Dou aula direto. O senhor dá aula, tem um instituto de ortopedia aqui perto do João. Isso. E o senhor opera também. Como é que o senhor acha tempo para trabalhar desse tanto? Isso, o dia tem 25 horas. Eu acordo todo dia às 5h30 da manhã, começo a operar às 6h30 e vou dormir por volta de 11h30, meia-noite. Eu sou professor titular de ortopedia e de medicina esportiva da Unitec, da Escola Paulista de Medicina. Então, aulas eu dou ontem mesmo aqui pela Telemedicina. Eu dei uma aula das 6h30 até as 7h30, para depois começar a reunião da federação. E as pessoas, na verdade, não têm o que fazer. Então, a primeira vez a aula estourou, porque eu estava fazendo por Zoom, e o limite era 100, aí comprei um de 300 e ontem de novo passou do 100. Então o pessoal realmente tem necessidade de assistir, de se ocupar com alguma coisa. Então eu faço o que eu gosto, na verdade. Eu gosto muito de dar aula, gosto muito de dividir conhecimento, porque dividindo conhecimento, na verdade, você está aprendendo, né? Cada vez você tem que preparar uma aula, como eu tenho que dar na quinta, para alunos da Faculdade de Medicina do Einstein. Então, eu estou preparando com todo carinho, entendeu? E eu dou aula para pós-graduando, alto nível, e vou dar aula para aluno de faculdade. Então, cada um tem o seu foco, mas eu faço com muito prazer e eu gosto. E para quem tem esse pique aí, deve estar sofrendo, né, nessa quarentena. Quem está sofrendo, cortou um pouco. Quem tem esse pique que você tem, dá desespero. Já bate desespero, porque eu não consigo dormir. Quando chega às 6 e pouco, eu tenho que sair da cama, não tem jeito. E se o senhor precisar de uma faxina na sua casa, eu já tenho 30 dias de experiência, tá? Nessa altura é faxina, é cozinhar, dura a mulher acostumada, viu? Aí a coisa vai ficar ruim. Ô, doutor Cohen, só uma coisinha, Lélio, é a minha última. O senhor tá nessa troca de ideia aí com os médicos dos clubes, que eles dizem, eles já têm, porque alguns devem adotar essa testagem aí e colocar o pessoal todo junto, começar a treinar. Já existe alguma previsão de data por parte dos clubes? Não, previsão de data zero, nenhuma. Qualquer clube, sinceramente eu falo, qualquer clube que estiver planejando voltar daqui 10, daqui 15, no mínimo é uma decisão, nesse momento, eu chamaria de irresponsável, nenhuma base. O que a gente teve na reunião ontem foi muito legal, realmente foi uma reunião espetacular, porque a representatividade de todos os médicos praticamente foi muito importante, porque esse documento vai sair em nome dos médicos e não em nome de um ou de outro que vai determinar regras. E cada um vai ter a possibilidade de adequar a necessidade do seu clube. Então, se o clube não tem recurso, não tem alojamento para deixar todo mundo, vai ter que ir e vir, ele vai fazer um trabalho de orientação com o atleta, a federação vai dar todo esse suporte. Quanto à questão das vacinas, foi consenso também que eles pediram para que a gente da federação coordenasse isso.
Então nós estamos criando um comitê de crise dentro do comitê médico com o suporte de um infectologista importante no nosso cenário, que vai nos dar esse suporte, e com isso a gente vai poder dar a segurança que os médicos dos clubes têm essa necessidade. Portanto, eu acho que esse consenso é o que mais me agradou nessa reunião. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, mas lá vou eu com outra pergunta idiota e que talvez tenha algum sentido no final. Vocês estão preocupados com o consumo de álcool entre os atletas e o pessoal que joga futebol? Por essa pausa? É. Olha, não sei, eu não pensei nisso, para falar a verdade. Não pensei nisso, mas eu sei que o pessoal do doping ontem, inclusive, se manifestou nessa reunião, dizendo da preocupação em relação à utilização de álcool, de eventuais drogas, para que isso vai ser detectado em algum momento, né? Então, não sei, eu não saberia te responder. É uma preocupação que você está levantando agora, eu acho que é lógico, ela tem fundamento, mas é difícil a gente vigiar, né? Não temos esse poder. Eu nem digo vigiar, porque assim, é natural que nessa época. É natural que nessa época, com a depressão, um cara que é atleta, de repente o cara vai a só uma e tal, né? Entendeu? O radialista já tá tudo morto. Vai comer mais, vai chegar gordo, tudo isso vai ser difícil pra volta, né? Acho que é bem levantado. Dr. Moisés Cohen, muito obrigado por ter atendido a gente aqui do Na Geral da FM. Boa noite, obrigado, viu? Eu que agradeço a vocês todos aí, em nome da federação. Estava falando agora há pouco o Bernardo Witter, que mandou um abraço pro Frank, e obviamente estaremos sempre à disposição de vocês. Muito obrigado e parabéns pelo programa, sempre animado aí da galera. Abraço. O Na Geral, aqui da Kiss FM, volta daqui a pouquinho. Dá o tempo aí. Acesso. Para